Manifestantes franceses contrários à reforma da Previdência aprovada pelo governo falam em decapitar o presidente Emmanuel Macron. O João Vitor Rocha fala sobre essa revolta que tem desencadeado atos de violência na França, já há vários dias, inclusive. Oi, João, boa noite a você. Até um filho de brasileira acabou agredido durante essas manifestações, né? Muito boa noite, Lívia. Boa noite a todos que estão acompanhando a Jovem Pan nesse sábado. Exatamente, Lívia, é uma semana marcada por protestos, por manifestações bastante violentas lá na França, principalmente, mas focado em Paris. E a gente aqui na Jovem Pan já vem acompanhando desde o início, ainda no começo desta semana. Esse jovem de 25 anos, que é francês, mas é filho de uma brasileira, é o Rodolphe Volter Vieira. Ele foi preso durante um ato dessas manifestações, ficou detido durante 3 dias, foi agredido e chegou até a ser levado para um hospital por conta das agressões que sofreu durante essa detenção. Porém, uma boa notícia para ele e para sua família, ele foi solto durante a manhã deste sábado. Como eu te falei, a semana sendo bastante marcada por atos de violência na França, graças a essa mudança na Previdência, na aposentadoria dos franceses. Até, Lívia, você falou agora sobre decapitação, né? Os franceses, eles estão gritando, relembrando o rei Luís XVI. Eles falam o seguinte, vou até abrir aspas para esse grito dos manifestantes. Eles falam o seguinte, abre aspas, Luís XVI, nós decapitamos. Macron, podemos recomeçar. Uma ameaça, um ato direto para o presidente francês. Para a gente contextualizar, Luís XVI era o rei francês no momento da Revolução Francesa, na década de no ano de 1700 e pouquinho. Ele foi guilhotinado, perdeu a cabeça e acusado de traição, segundo a população francesa, segundo os parisienses naquela época. Para a gente contextualizar o que significa essas manifestações, essa reforma da Previdência, o governo de Macron passou a toque de caixa uma mudança da idade mínima para a aposentadoria, subiu de 62 anos para 64 anos. Macron, ele acionou um artigo da Constituição francesa, não precisou nem passar pelo parlamento francês, foi uma decisão monocrática do governo que causou uma grande revolta e os franceses são tradicionalmente conhecidos por conta das suas manifestações, muitas vezes violentas nas ruas, estamos vendo acontecer ao longo desta semana, Lívia. Obrigada pelas informações. Situação tensa na França. Claro que a gente segue acompanhando essas movimentações e esses protestos dos franceses. Obrigada pelas informações, João Vitor Rocha. Agora, professor Cauti, com esse seu conhecimento nessa área de relações internacionais, com toda certeza teremos boas informações vindas do senhor. A gente tem essa situação na França que já se arrasta há muitos dias e que se intensificou, esses atos, essas manifestações se intensificaram, desde que o presidente Emmanuel Macron decidiu, amparado em um artigo muito polêmico da Constituição, determinar essas mudanças, promover essas mudanças na reforma na Previdência, né? A reforma da Previdência sem a aprovação do parlamento, sem a aprovação dos deputados. Já há algumas manifestações no parlamento, moção de censura, voto de desconfiança, para tentar derrubar essa decisão. Quero saber, professor, se o parlamento vai ter força para fazer isso, se isso deve acontecer, se essas mudanças promovidas por essa reforma vão ser derrubadas e o quão isso mancha o governo de Emmanuel Macron, que não enfrenta pela primeira vez um levante popular. Pois é, né, Lívia? De fato, mais do que mancha, enfraquece muito o governo de Macron. Deixa eu te contar só, antes disso, um pequeno parêntese pessoal, né? Porque você falou do meu conhecimento sobre relações internacionais, eu tenho um conhecimento pessoal sobre a França, porque eu tive o prazer de estudar lá durante a minha faculdade, estudei em Paris, né, e a minha experiência começou com uma grande greve, né, manifestações, aliás. Primeiro dia que eu cheguei na faculdade, em Nanterre, perto de Paris, agora chama Paris 10, eu saí do metrô e já encontrei barricadas e estudantes que lançavam molotovs contra forças policiais. Então voltei no metrô e voltei para casa, porque de fato era impossível ter aulas naquele momento. Então, já na época, falamos de mais de quase 20 anos atrás, tive essa experiência pessoal e já também passei por bastantes greves prolongadas na França durante minha estadia por lá. Comum que isso aconteça, os franceses têm essa tradição, inclusive tem como a gente viu na matéria,
tem também essa tradição de guilhotinar, muitas vezes, os líderes, os chefes de Estado que não lhes são favoráveis, que não são, vamos assim, agraciados pela população. E também a França, lembramos, agora brincadeiras à parte, a França foi o último país da Europa a eliminar a pena de morte somente em 1982, porque até lá eles guilhotinavam de fato ainda as pessoas. Então, quando eles falam em guilhotinar o presidente da República, claro que, como se fala em francês, é mais uma boutade do que a realidade, mas pega muito mal na memória histórica da França, né? Agora, chegando para a sua pergunta, o que está acontecendo na França? O presidente Macron tem a maioria no parlamento. É um presidente que foi eleito sem ter a maioria na Assembleia Nacional, se chama lá, e no Senado da República. E ele não consegue, então, aprovar as reformas mais importantes, como essa da Previdência. Aqui na França, assim como no Brasil era, na França é muito mais do que necessária. É fundamental para que as contas públicas não degringolem. Lembrando que a França tem uma dívida pública muito próxima de 150% do PIB. É o dobro do que o Brasil tem de dívida pública, para a gente ter uma ideia. Então, a França também tem um problema grave de déficit fiscal, as contas não estão fechando, muito por causa também da questão da Previdência, porque a população está envelhecendo, não fazem mais filhos, e isso acaba afetando também a força de trabalho, porque tem menos gente que contribui com o INSS francês, e também a população está vivendo mais. A expectativa de vida na França é de mais de 83 anos. É a média. Então tem muita gente que vive mais do que isso. Se eles se aposentam com 62, eles passam mais de 20 anos na aposentadoria. E não tem sistema no mundo, no planeta, que segure tanto tempo assim aposentados. Então é óbvio que é necessária uma reforma. Aliás, vem tarde essa reforma. Macron decidiu apresentar essa reforma só depois, na sua reeleição, porque ele sabia que tivesse apresentado isso antes, teria perdido as eleições com certeza. Então, na França, a gente está vendo um tumulto provocado por uma população que está muito mal acostumada, de fato, a benesses sociais mais sustentáveis, por causa da situação demográfica do país, por causa da situação econômica da nação, por causa da conjuntura internacional, e o governo, querendo ou não, vai ter que enfrentar. Ora, o artigo 49.3 da Constituição francesa é muito polêmico, porque a gente poderia até fazer uma metáfora, de fato é uma guilhotina política, porque ele corta a possibilidade do parlamento aprovar projetos, se o governo apresentar esse pedido, vamos dizer assim, uma moção de confiança, mais do que isso, porque não precisa nem de um voto no parlamento, o governo pede e obtém a aprovação sem passar pelo legislativo. Foi isso que a primeira-ministra Elizabeth Borne fez na Assembleia Nacional, no meio dos protestos dos deputados, tinha gente que cantava a Marselhesa no Senado, então foi assim, algo até icônico de se ver, mas isso poderia cair muito mal se o Congresso, a Assembleia Nacional Francesa, o Senado, votarem uma moção de desconfiança, e aí o governo é obrigado a voltar para trás. Caso isso ocorra, se cria uma crise institucional muito forte, muito provavelmente a primeira-ministra francesa vai perder o seu cargo, porque lá é diferente. O presidente e a primeira-ministra são dois cargos separados, nesse momento a primeira-ministra, mas pode ser o primeiro-ministro, e o presidente pode remover o primeiro-ministro, mesmo se mantendo no cargo, caso tenha esse problema com a Assembleia Nacional, com o Senado, e, eventualmente, em caso de eleições legislativas que dão a maioria hostil ao presidente, tem a chamada coabitação, ou seja, temos um presidente da República de um partido e um primeiro-ministro de um partido de oposição, eles são forçados a viver juntos, a governar juntos. Já aconteceu no passado com Jacques Chirac e Lionel Jospin, então aconteceu em várias situações. Moral da história, a França é um país que está em uma crise muito profunda, quase guerrilha urbana, e lembrando, para terminar, Lívia, que se a gente pensar nos últimos anos, a gente vê um profundo mal-estar na sociedade francesa. Em francês se fala malaise, né? Um mal-estar social que vem de uma população que está se empobrecendo, está vivendo cada vez pior por causa da situação, da conjuntura nacional e internacional, da perca de competitividade da economia francesa, como boa parte das economias europeias também. E lembrando que antes da pandemia tivemos um ano inteiro na França de manifestações dos coletes amarelos que colocaram todo final de semana a ferro e fogo as principais cidades da França para protestar justamente contra cortes no Estado social, né? Então, na França temos, e essas manifestações, por sinal, só terminaram
por causa dos lockdowns da pandemia. Então, o governo aproveitou dos lockdowns também para acabar com manifestações que não tinham nenhum sinal de diminuir de intensidade. Então, estamos falando de um país que está em profunda convulsão social, com um presidente que perdeu, de fato, a confiança da maioria da população. Ele foi votado somente porque a candidata à direita, Marine Le Pen, era impresentável, considerada impresentável por boa parte da população. Então, teve uma coalizão de todas as forças, mesmo a de esquerda, para votar Macron contra Marine Le Pen, mas isso não significa que Macron seja popular no país, e isso poderia levar também a mudanças importantes na situação atual política da França.